Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, trazendo aos nossos corações serenidade, brandura, e que possamos compreender a grandeza de Jesus em nossa vida. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo que estamos estudando, Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos ler o item 5, que é o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ainda ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte, nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se que dá libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estrada, no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem, divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticamente o pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vasta proporções, assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenas lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras há tantas canseiras, se entregam para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo espiritual, para que ele possa nos auxiliar a ampliar o nosso olhar, para que nós tenhamos um ponto de vista mais seguro, mais firme,
dentro daquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Rogamos à equipe de Eurípides que ampare todos os nossos irmãos que ora estão conosco nos seus lares, recebendo essas gotas de luzes que é o Evangelho do Mestre. E assim, é com muita alegria que iniciamos este momento juntos para que nós possamos nos fortalecermos na fé e na esperança. Que assim seja. Meus queridos amigos, muitas vezes nós falamos sobre um ponto de vista pessoal, que pouco importa diante da grandeza de tudo isso que a vida nos oferece e a ideia clara que nós precisamos ter sobre o que seja viver. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E para onde vamos? O que nos resta? Será que tudo termina no túmulo? Então nós precisamos ver que nós precisamos ampliar, dilatar o nosso pensamento em relação à vida futura, que onde nós vamos adquirindo cada vez mais uma fé que nos sustenta em esperança para vislumbrar um porvir de luzes que vão muitas vezes nos trazer grandes alegrias. Quando eu desconheço essa questão da vida futura, nós vamos ver que isso traz para nós maiores dificuldades. Então, quando Jesus traz para nós as bem-aventuranças, ele está mostrando justamente a questão da esperança pós-morte. O que nós temos feito nesta reencarnação, irmãos? Então, nós precisamos, muitas vezes, compreender o valor da fé, os estímulos que nós temos recebido, a responsabilidade do conhecimento, o que nós temos feito com ele, para que a gente possa ampliar o nosso olhar para nós mesmos. Podemos observar que todos nós temos liberdade de escolhas, mas será que essas liberdades que nós temos também está nos trazendo, bem acompanhada com a responsabilidade? O que nós temos construído nesta existência, e é na construção que nós vamos de dia a dia, vamos mudando as nossas ideias e vamos ganhando um ritmo diferente em relação à vida do Espírito. Então, nós vamos ver que aqui no Evangelho, quando ele nos fala as vicissitudes e tribulações dessa vida, não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-los de curta duração. Nós muitas vezes revoltamos, esquecemos quem fomos ontem, esquecemos o que viemos fazer. A ignorância muitas vezes tem tolhido as nossas esperanças de progresso, também devido ao movimento que nós fazemos para confirmar e afirmar a nossa vaidade, o nosso orgulho. E onde está a nossa confiança? É preciso que a gente compreenda que a morte nada mais restará de aterrador. Por quê? Porque ela deixa para nós um legado tão grande que abre a porta da nossa imortalidade e nos convida a caminhar para aquilo que Jesus nos disse, bem-aventuranças, que é um estado de espírito que nós só vamos conseguir apesar do esforço, da luta e da renúncia de cada um de nós. Então, nós precisamos alimentar os nossos pensamentos de simplicidade, de brandura, fortalecendo o desejo de estruturar em nós a confiança. E essa confiança, ela surge quando nós verdadeiramente confiamos nas palavras de Jesus. Porque quando nós estamos na luta, nós enfraquecemos, parece que a gente enfraquece a força, porque muitas vezes não estamos preparados para isso. Outros já se estabelecem na luta num processo de fé. Então, muitas lágrimas que correm dos nossos olhos em determinados momentos de nossa vida são lágrimas de esperança. São lágrimas que nós sabemos
que nós precisamos buscar, como aqueles primeiros cristãos, a nossa fé e a confiança em tudo aquilo que Jesus nos disse. E é por isso que nós vamos abrindo um novo cenário em nossa vida, e a esperança, ela também alarga os nossos caminhos. É por isso que Jesus estabelece para nós as bem-aventuranças, que é um caminho de esperança, mas não seremos bem-aventurados enquanto nós não aprendermos a lição hoje. E é preciso que a gente tenha confiança na vida futura e não duvidar. Ainda temos tantos irmãos nossos que duvidam da vida futura, acham que tudo resolve aqui na Terra. Isso é devido à nossa ignorância, porque nós não temos um olhar para a eternidade. E o Evangelho é muito claro quando ele nos mostra que nós, olhando para o céu, a gente vê um pouco de estrelas, mas a gente não conhece a imensidão desse universo. Então, o ponto de vista, ele precisa ser considerado não só na vida corpórea, mas que ele se encontra nas várias dimensões que o espírito pode alcançar. E aquele que, muitas vezes, aquele irmão que ele não tem esse olhar desse ponto de vista da eternidade, da imortalidade, ele fica circunspecto às questões que estão próximas a ele. Então, ele encara a vida terrestre de forma diferente. E nós sabemos, o próprio Kardec nos coloca, que é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, ele tem uma outra dinâmica, um outro olhar. E ele dá um exemplo aqui interessante. Se nós subirmos numa montanha, nossa visão é diferente de quem está nas ruas, porque na rua eu vejo as pessoas da mesma forma, na mesma horizontalidade que eu estou. Quando eu subo a montanha, minha vista ela amplia, porque eu vejo regiões que nem imaginava. E ali nós não vemos coisas assim isoladas, porque nós não somos capazes de ver em cima da montanha uma formiguinha rastejando pelo chão. Então, se toda a gente pensasse dessa maneira, que tudo na Terra seria difícil, então nós podemos ver que nós passamos a viver só por esse pensamento, só esse ponto de vista. O ponto de vista das dores da Terra, só como provas, e não como esse olhar magnânimo do tempo, que nós todos somos espíritos e que nós não vamos ficar no mesmo lugar. Todos nós precisamos ampliar este olhar para que a gente tenha uma compaixão daqueles que não compreendem. Então, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e de conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência que para que tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que a relativa importância e facilmente se consola com seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Essa é uma colocação de Kardec, que ele faz no item 6, nos convidando, então, a ampliar este olhar. Porque, na verdade, nós estamos na Terra para vivermos também as questões do mundo. Isso é sem dúvida, nós não podemos condenar. O que nós não podemos ter dentro de nós é o abuso, é o excesso, é o menosprezo, né? E muitas pessoas, elas vivem de suas emoções e não transformam os seus sentimentos. E é por isso que o Espiritismo, ele amplia o pensamento e ele vai rasgando os horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que muitas vezes nós vivemos. Então, o Espiritismo mostra que a vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Somos espíritos imortais, amigos. Somos espíritos em busca de experiências.
A reencarnação é uma porta que abre para que nós possamos vencer a nós mesmos. E é preciso que a gente possa observar o valor da inteligência para facultar à razão novos filtros, ampliando a sua força sobre o pensamento inteligente e sobre a nossa consciência. E é por isso que nós vamos, à medida que vamos desenvolvendo este olhar, progressivamente, nós vamos sentindo a necessidade de olhar o outro como irmão. E vamos entender que dentro de nós começa a sair um sentimento diferente, que é o sentimento da solidariedade, ajudando uns aos outros, para que nós possamos também sentirmos ajudados. E é nesse caminhar que nós vamos ver que todos nós, um dia, chegaremos a um mesmo pensamento, que todos somos filhos de Deus, na nossa filiação, nessa paternidade divina que nos agasalha. E aí teremos os olhos da fraternidade. Nós estamos vendo isso hoje com guerras, quantas destruições, quantos espíritos, irmãos nossos, estão voltando para o mundo espiritual, carregando consigo a revolta, o ódio, os preconceitos, e esse ponto de vista, ele entristece, ele encurta ao olhar do nosso espírito. E é por isso, amigos, que o Cristo vem para ampliar o nosso olhar, para nos dizer que ele veio implantar o reino de Deus e vem nos mostrar que há muitas moradas na casa do Pai. Mude o seu olhar, irmão. Olha com amplitude, sinta-se feliz. A vida continua, a morte é o portal da nossa libertação. Que Jesus nos abençoe e que os espíritos amigos nesta manhã envolvam os nossos pensamentos, nutrindo-os de esperança, que o passe amigo seja um passe de trazendo a todos nós o bom ânimo, a esperança, a confiança, a fé no porvir de esperança. Que a nossa água seja magnetizada pelo amor destes amigos queridos. E em nome de Jesus, agraciados por estes momentos felizes, que sintamos todos abraçados pelas vibrações do Mestre e deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus, mas tenhamos confiança sempre, que assim seja.